Muito bem, turma, vamos lá então. Vamos navegar pelos processos, vai ter uns exercícios muito bacanas para fazermos no final. Capítulo 11 do Guia PMBOK, Gerenciamento dos Riscos em Projetos. Bora lá, capítulo 11, olha só, avançamos bastante coisa até agora, hein? Bom, vamos lá. Como eu disse, riscos, o grande segredo aqui para nós é esse entendimento claro do que vem a ser riscos, ok? Esse entendimento, deixa eu ver uma pergunta da Noriko aqui. O custo de transição para a operação deve ser... já respondi, já comentamos sobre isso. Bom, vamos lá. Vamos passar por uma parte um pouco teórica aqui, óbvio, não tem jeito. Né? Vamos destacar, vamos consolidar riscos aqui no nosso mindset. Gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de condução do planejamento, da identificação, da análise, do planejamento das respostas, da implementação das respostas e do monitoramento. Olha só, hein? 1, 2, 3. Aqui nesse 3 eu tenho análise qualitativa e análise quantitativa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só, são os 7 processos que nós vamos conhecer. Eu tenho um processo específico de planejamento. Eu tenho um processo específico para identificar. Eu tenho 2 processos, análise qualitativa e análise quantitativa, 3. Eu vou planejar as respostas, 4. Né? E implementar as respostas, 5, mais o monitoramento, 6. Então, peraí. Identificação, planejamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aí. O gerenciamento dos riscos do projeto tem por objetivo, olha só, pergunta do exame, aumentar a probabilidade ou impacto dos riscos positivos. Exemplo, pessoal, se eu tenho um programador júnior na minha equipe com alto potencial de desenvolvimento, profissional, apesar de júnior, muito esperto, estudioso, de repente eu tenho um profissional aí como, sei lá, o Carlos ali, que vai fazer uma mentoria naquele profissional. Olha só, eu vejo uma probabilidade de a gente desenvolver esse profissional e a gente ter um grande ganho positivo com ele, ok? Riscos positivos. Então eu vou trabalhar para potencializar, para aumentar a probabilidade desse profissional, que por enquanto para mim é barato, ele desenvolver, ser produtivo ao projeto. Tudo bem? Então esse é um exemplo de um risco positivo onde eu vou trabalhar para aumentar essa probabilidade. E diminuir riscos, diminuir a probabilidade de impacto de riscos negativos. Pegando a mesma onda, lembra lá em gerenciamento de recursos, mais especificamente na parte de recursos humanos, onde eu tenho aqueles tipos de profissionais X e Y. Vocês lembram disso, X e Y? Aqui, eu mapear o mais rápido possível os profissionais do tipo X, que são aqueles que me trazem uma carga muito grande de microgerenciamento, etc. e tal. Se eu conseguir identificar rapidamente eles e fazer uma mentoria, ou até mesmo trocar esses profissionais, é uma forma de eu me diminuir o impacto negativo, ok? Olha lá. Porque o objetivo do projeto, pessoal, óbvio, é o sucesso do projeto. Para eu alcançar o sucesso do projeto, eu tenho que diminuir os riscos negativos e aumentar os positivos, ambos com foco em sucesso. O objetivo do projeto é o sucesso, de acordo com o que foi combinado. Tá? E riscos são eventos que podem me atrapalhar negativamente ou podem me ajudar positivamente, uma redundância meio estranha, a alcançar o objetivo. Todos os projetos possuem riscos. Todos. Se cair na prova somente os pequeno porte, não, todos os projetos possuem riscos, pois são empreendimentos únicos com graus variados de complexidade que visam proporcionar benefícios. Aqui, Noriko, proporcionar os benefícios. O objetivo do projeto depois, proporcionar benefícios. Fazem isso num contexto de restrições e premistas. Seguinte... Todo projeto tem restrição, prazo, custo, por exemplo, cronograma, custos e escopo são restrições. E para eu alcançar essas restrições impostas, existem premissas.
As premissas são uma das principais fontes de identificação de riscos. Nós vamos ver já já no primeiro processo. Ok? Respondendo ao mesmo tempo às expectativas das partes interessadas que podem ser conflitantes e mutáveis. Opa, vimos isso lá da área de conhecimento 13, gerenciamento das partes interessadas. Nós vamos ver daqui a pouquinho que, inclusive, as partes interessadas são riscos. Já vimos isso um pouquinho em gerenciamento de partes interessadas. As organizações devem optar, olha só, hein, por correr o risco do projeto de maneira controlada. Opa, por isso que nós estamos aqui. Por isso que a gente está aprendendo essa área. Correr riscos de forma controlada e intencional, a fim de criar valor. Opa, eu assumir um júnior, mas mesmo assim eu tenho uma estratégia de desenvolver esse júnior para que intencionalmente ele possa produzir mais para o projeto. Olha só, um exemplo. Ao mesmo tempo, equilibrar riscos e recompensas. Eu estou trazendo um júnior, mas eu posso ter uma recompensa positiva. Tudo bem, pessoal? O gerenciamento dos riscos do projeto visa identificar e gerenciar os riscos que não são considerados pelos outros processos. Olha aquilo que eu falei agora há pouco. Ó. Riscos são eventos que podem ou não ocorrer. São eventos que não estão definidos, por exemplo, no meu cronograma. Riscos são atividades, né, que eu estou chamando de eventos, que podem ocorrer. Podem. Não necessariamente que vão ocorrer. Óbvio que os riscos de aspectos positivos eu vou fazer o máximo para potencializar que eles ocorram. Mas pode ser que nenhum risco ocorra no projeto. E aqui ele fala claramente que eles não são considerados, ok, em outros processos. Por exemplo, como cronograma. Eu não coloco lá atividades e riscos em cronograma diretamente falando. Quando não gerenciados, esses riscos têm potencial para desviar o projeto do plano. Opa, olha só, se eu não identificar que um servidor pode atrasar, e se eu não gerenciar isso, se esse servidor realmente atrasar, vai me impactar nos planos do projeto, principalmente no aspecto de cronograma. Consequentemente, a eficácia do gerenciamento dos riscos do projeto está diretamente relacionada ao sucesso. Se há possibilidade, aqui como que é Gilbert, né? Se alguma coisa pode ocorrer, ela ocorrerá, mais ou menos nessa linha, né? Se há uma possibilidade de um servidor que está sendo importado atrasar, isso é um risco. E se esse risco ocorrer, pode atrapalhar o sucesso do projeto, ok? Se esse risco ocorrer, pode atrapalhar o sucesso do projeto. Lei de Murphy, desculpa, é isso aí, Nurico. Lei de Murphy, Gilbert, não sei de onde eu tirei isso. Lei de Murphy, se algo pode ocorrer, né, Nurico, ocorrerá. É mais ou menos nessa linha. Bom, vamos lá, mais alguns conceitos. Em todos os projetos existem 2 níveis de riscos. Ó, nesse caso não são os riscos que eu falei lá, que é de projeto de negócio, tá? Nós vamos ver agora já. Cada projeto contém riscos próprios. Opa, riscos próprios. Risco da equipe, risco de escopo mal definido, riscos de um erro meu de planejamento, que podem afetar a consecução dos objetivos do projeto. Também é importante considerar o grau, já vamos ver isso, a gente vai montar um plano aqui, de risco que está submetido a todo o projeto, que decorre da combinação dos riscos individuais do projeto e de outras fontes de incerteza. Os processos de gerenciamento dos riscos tratam os 2 graus de riscos em projetos, como definido abaixo. Vamos ver o primeiro. Risco individual do projeto é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto. Pessoal, um risco individual, coisa interna minha, má definição de escopo, má definição, falta de gestão de equipe, um recurso não aderente ao projeto. Os riscos individuais do projeto podem ter impactos positivos ou negativos, que nós já falamos aqui. Nos objetivos, se ocorrerem. O gerenciamento dos riscos do projeto objetiva explorar ou aumentar, os riscos positivos e, ao mesmo tempo, evitar e reduzir os negativos. Já vimos.
Ameaças não administradas podem resultar em questões ou problemas como atrasos. Olha o exemplo do servidor. Estouro do orçamento, eu manter um recurso que não está aderente ao projeto por muito tempo. Estou pagando salário para ele sem produção. Desempenho suficiente ou perda de reputação. Ó, imagem do projeto. Marcos, esse projeto está sem gestão, esse projeto está sem controle, esse projeto está horrível. Reputação. As oportunidades aproveitadas podem trazer benefícios como redução de tempo, opa, um bom programador júnior, e custo. Melhor desempenho, reputação. Ó, aspectos mais individuais. E nós temos o aspecto um pouco mais de risco geral do projeto, que muitas vezes não estão sob a nossa gestão. Risco geral do projeto é o efeito da incerteza do projeto no seu todo. Aí podemos até, pessoal, considerar riscos de negócio. Como, por exemplo, houve uma mudança numa regra de negócio e a parte interessada não nos informou. Ou, como nós vimos em gerenciamento de partes interessadas, uma parte interessada do projeto não está conseguindo atender às expectativas que nós combinamos com eles. Ok? Ó, decorrente de todas as fontes de incerteza, incluindo riscos individuais, representando a exposição das partes interessadas aqui, ó. Ó, partes interessadas podem me causar risco. De repente, olha só, um analista do cliente não tem mais data para falar comigo, não tem data para testar o sistema, não tem data para fazer homologação, porque é uma empresa matricial, onde o analista financeiro que faz parte do projeto vai ter que ficar lá na contabilidade mais um mês e não vai poder atender o projeto. Olha só, risco. Risco que eu preciso calcular, eu preciso dimensionar. Principalmente se eu atuo numa empresa matricial, onde eu estou dividindo, compartilhando recursos. Ó, não é um risco direto dentro do meu projeto. Óbvio que afeta, mas ó, geral. Eu tenho que olhar para fora do meu projeto também. Aspectos N fora do meu projeto. O risco geral do projeto também pode ser negativo ou positivo, óbvio. O gerenciamento do risco geral do projeto visa manter a exposição dos riscos do projeto dentro da faixa aceitável. Negociar lá com o gerente funcional, então ele vem 3 horas por dia e ele fica mais 2 horas depois do expediente. Para reduzir fontes de variação negativa, promovendo as fontes de variação positiva, maximizando a probabilidade de alcançar os objetivos gerais do projeto. Pessoal, por enquanto tranquilo aí, porque olha só, é o que eu falei, é mais um entendimento no primeiro momento do que não necessariamente decoreba, hein? Tudo bem por enquanto? Mais um pouco de conteúdo. Os riscos continuarão a surgir durante todo o ciclo de vida. Só uma coisa, projetos entram e saem durante todo o ciclo de vida. Na iniciação eu levanto preliminarmente os primeiros riscos. À medida que o projeto avança, alguns riscos saem e outros entram. Inclusive lá na fase de homologação, na fase de entrega e transição final do projeto, podem aparecer riscos que eu preciso identificá-los para gerenciá-los. Ok? De forma que os processos de gerenciamento dos riscos do projeto devem ser realizados, olá, sempre. Inicialmente os riscos são tratados durante o planejamento através da modelagem de estratégia do projeto, olá, iniciação. Os riscos devem ser monitorados e gerenciados no decorrer de riscos devem ser monitorados e gerenciados durante todo o ciclo de vida do projeto, todo, para garantir que o projeto progrida como planejado e os riscos emergentes sejam tratados. Para gerenciar os riscos de modo efetivo em determinado projeto, a equipe do projeto precisa conhecer qual o nível de exposição ao risco é aceitável para a realização dos objetivos do projeto. Já vamos falar um pouco sobre isso, sobre aceitação. Define-se por limites dos riscos mensuráveis que refletem o apetite, olha que nome bonitinho, o apetite a risco. Tem empresas que não têm apetite a risco, tem empresas que gostam de lidar com risco. Nós estamos trabalhando numa empresa que é uma startup, uma empresa de inovação, uma empresa com espírito de novos produtos e serviços ao mercado. Geralmente uma startup, uma empresa de inovação, o apetite ao risco dela é maior.
Uma empresa mais conservadora, apetite ao risco menor. Tudo bem? Tudo isso é importante para nós aqui. Os limites dos riscos expressam o grau de variação aceitável. Até onde nós podemos ir com isso? Nós já vamos ver um pouco sobre isso. Que cerca o objetivo do projeto. Esses são explicitamente determinados e comunicados à equipe do projeto e refletidos nas definições dos níveis que impactam os riscos do projeto. Olha só, turma. Tranquilo por enquanto mesmo. Bastante detalhes, tá vendo? A visão é bem ampla, é bem delicado esse assunto de gerenciamento de riscos. Aqui, ó, aqui um pouco nós já falamos, mas ó, considerações para ambientes ágeis e adaptativos. Ambientes de alta variabilidade, por definição, incorrem em mais incertezas e risco, óbvio. De repente uma empresa, acabamos de falar num modelo, por exemplo, de uma startup, uma empresa de inovação, projetos de inovação, por exemplo, a gente não sabe, muita coisa pode mudar, muita coisa pode não acontecer. As startups, por exemplo, elas estão constantemente desenvolvendo produtos e serviços que precisam ser validados ao mercado. E muitas dessas validações, às vezes, envolvem riscos de não aceitação, por exemplo, e de mudanças. Para resolver isso, os projetos gerenciados por abordagens adaptativas fazem uso de revisões frequentes de produto, de trabalho incremental e de equipes de projetos multifuncionais para acelerar o compartilhamento do conhecimento e garantir que os riscos sejam compreendidos e gerenciados o mais rápido possível. Os riscos são considerados na seleção do conteúdo de cada interação, ou seja, cada entrega que eu estou prevendo na minha interação, eu já avalio os riscos naquele momento. Bem coisa de startup. Será que o cliente vai querer? Será que a funcionalidade ela é amigável? Será que a interface é boa? Não sei. Nós vamos ter que ver isso agora e nós vamos ter mais certeza depois que a interação estiver pronta. Também são identificados, analisados e gerenciados durante cada interação. Além disso, os requisitos são mantidos como documento vivo. Olha lá, requisitos vivo. Toda hora eu estou alterando, toda hora eu estou modificando, eu estou adequando. Atualizado regularmente. E o trabalho pode ser submetido a novas prioridades de acordo com mudanças, né? De acordo com o andamento do projeto, com base em uma melhor compreensão da atuação e exposição aos riscos. Nossa, quanta coisinha! E é legal tudo isso, viu? Vamos lá então, vamos navegar entre os processos. O importante é essa visão aí bem ampla do aspecto do risco dentro do gerenciamento de projetos. 11.1, o famoso 1 de cada área de conhecimento, famoso 1, que é o planejar, que é o seguinte, é o processo de definição de como. De novo, como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos do projeto. O principal benefício desse processo é garantir que o grau, o tipo e a visibilidade do gerenciamento dos riscos sejam proporcionais tanto aos riscos como à importância do projeto para a organização e para as outras partes interessadas. Esse processo é realizado uma vez ou em pontos pré-definidos no projeto. Pessoal, entra tudo que a gente conhece, ok? Entra tudo que a gente conhece. Termo de abertura, plano do projeto, ó, todos os componentes do plano de projeto, ó, todos. Plano de gerenciamento de requisitos, escopo, cronograma, custo, tudo entra. As partes interessadas entram fortemente aqui. E os famosos fatores ambientais e os processos, ok? Só uma observação. Se é uma empresa com forte tendência à gestão de riscos, se é uma empresa, por exemplo, de mercado financeiro, se é uma empresa de gerenciamento de seguros, tudo isso, pessoal, precisa ser totalmente relevante aqui, ok? Às vezes eu preciso ter regras ali dentro, às vezes eu preciso ter padrões. Deixa eu só relembrar, se eu não me engano, a ISO 31000 é a ISO que aborda gerenciamento de riscos organizacionais. Às vezes a empresa tem lá implantada a ISO 31000.
Eu vou ver se eu pego a 31.000 depois, o que fala dela, e vou subir na plataforma. Tá bom? Mas tá muito pautada ali. A ISO 31.000 ela é derivada também da ISO 9.000 lá, né? Então, a 31.000 ela foca, ela mergulha na gestão de riscos. Empresas de seguro, empresas de financeira, empresas de capital de risco. Então, isso aqui eu preciso verificar lá dentro o que eles têm para mim fazer um entendimento. Tudo bem? Aqui tranquilo, chamo as opiniões especializadas, faço análise dos dados, tudo que eu tenho aí das partes interessadas, o risco, através de reuniões. E lá na ponta, eu saio com o plano de gerenciamento de riscos. Que é o quê? Deixa eu descartar aqui. Que é o quê? Um simples documento, doc, que fala como eu vou conduzir os riscos. Aqui eu tenho umas coisinhas bem bobinhas, né? Esse documento, plano de gerência de risco, elaborado pelo escritório de projeto PMO, descreve todos os procedimentos, informações necessárias e riscos para todos, ó. E descreve todos os procedimentos e informações necessárias para a execução dos processos de identificação, qualificação, quantificação, respostas e monitoramento aos riscos do banco XYZ. Aqui o documento ele dá uma previsão, olha, ele define o que é risco, condição incerta. Opa! O risco, uma condição incerta que se ocorrer terá efeito positivo ou negativo. Aqui ele define também gerenciamento de risco, processo sistemático de se identificar, analisar. Nós já vimos. O que mais um documento pode ter? Aí ele dá algumas dicas de coleta de riscos, daqui a pouco nós vamos ver. Delphi, forma anônima, já já nós vamos ver uma das técnicas. Aqui ele fala quem são os responsáveis pelo planejamento. Aqui ele fala os gerentes de projetos do banco, como também terceiros serão responsáveis por conduzir as atividades. Olha só, pessoal, vai cair na prova, no exame. Se monta uma categoria de riscos para ajudar a mapear tipos de riscos. Isso vai no plano. Olha um exemplo de uma EAR, Estrutura Analítica de Riscos. É uma espécie de uma EAP. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. É uma espécie de uma EAP. Que me estrutura os tipos possíveis de risco. Então, por exemplo, eu posso ter riscos técnicos, riscos de negócio, riscos externos. Ó, riscos externos é de fornecedor, prazo de fornecedor, capacitação de fornecedor. Riscos de projeto, ó lá, escopo mal definido, equipe mal dimensionada. Riscos operacionais, a infraestrutura da organização não suporta o projeto. Então, só para adiantar, dentro de um plano de gerenciamento de riscos, eu encaixo o que a gente chama de estrutura analítica de riscos, a EAR. Tá? Que é um desenho que vai me orientar e vai me ajudar a mapear os meus riscos. Já já nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Tá? Isso vai dentro do plano. Tá bom? Olha lá, como eu levanto os riscos? Olha, olhando para a minha EAR eu consigo identificar riscos. Outra coisa, identificação dos riscos. Aqui, pessoal, olha que legal. Para a prova, para o exame, daqui a pouco nós vamos entrar no capítulo 11, no processo 11.2, identificar os riscos. E identificar os riscos é eu fazer uma lista dos riscos que podem ou não ocorrer positivos ou negativamente no projeto. E aqui o plano ele já me dá dicas de como eu identifico esses riscos. Então uma forma de identificar riscos, que é uma das preferidas do exame, é consultar bases históricas. É eu verificar riscos de projetos eu verificar matriz de riscos de projetos anteriores para verificar riscos. Por exemplo, se eu estou implementando um RP numa organização financeira, se eu tiver uma lista de riscos que foram mapeados em um projeto semelhante de implementação de RP numa organização financeira, vai me servir bastante isso, ok? Então, bases históricas é uma das fontes mais bacanas aqui, mais preferidas para se identificar riscos de projeto. Ó, partes interessadas, envolver as partes interessadas para ajudar a identificar o risco é uma outra forma, nós vamos ver já já. Tudo bem?
Eu fazer reuniões de brainstorm com as minhas equipes, com os meus fornecedores, com as partes interessadas, para levantar riscos, também é uma forma interessante. Então aqui ele já está me dando alguns tipos, né? Alguns tipos, ok? Alguns tipos. Deixa eu até identificar aqui. Outra aqui, quer ver? Deixa eu trazer essa para cá. Aqui, técnica de Delphi. Vai cair no exame. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Técnica de Delphi é uma técnica assim. Vocês imaginam que eu vou fazer uma reunião, vou fazer um brainstorm, vou chamar todo mundo para participar, as partes interessadas todas. Os executivos, a TI, o PMO, a minha equipe, os fornecedores, e vou reunir todos numa sala. Todos numa sala, ok? E aí eu vou aplicar a técnica do brainstorm para levantar riscos. Mas vamos supor que tem uma determinada parte interessada que ela quer falar que o diretor financeiro da empresa é um risco para o projeto. Só que o diretor financeiro está lá. Vocês acham que ela vai identificar esse risco para nós? Não. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma caixinha de sapato, que nem a gente faz aqueles amigos secretos do final de ano, no Natal. Põe uma caixinha de sapato, coloco alguns bloquinhos para anotações em todas as mesas e falo o seguinte: se alguém não quiser claramente me apontar um risco, pode anotar nessa folhinha e me coloca dentro da caixinha, que depois eu dou uma olhada. Tá? Pode escrever anonimamente, não precisa falar quem é. Basta descrever na folha de papel os riscos que você acha que eu preciso saber e que de repente não é possível falar aqui. Essa técnica a gente chama de Delphi. É uma forma anônima de coletar riscos. Ok? Então aqui dentro do plano eu posso estar orientando os meus gerentes de projeto a uma técnica de identificação de riscos que eles podem utilizar. Ok? Outra coisa que o plano diz: olha, isso aqui vai cair para nós, já já a gente vai entrar em análise qualitativa e análise quantitativa. São dois processos aí de gerenciamento de riscos em projetos. E aqui, nós vamos ver já já, o plano já me orienta como trabalhar com análise qualitativa e quantitativa. Por exemplo, na parte de qualificação, eu vou ter que trabalhar com grau de exposição ao risco. O grau de exposição ele está ligado diretamente à probabilidade de um risco ocorrer e o impacto de um risco ocorrer. Algumas empresas que já têm um modelo mais maduro de gestão de riscos, eles têm esse modelo pronto. Se eu não tenho, eu tenho que criar um para o meu projeto, que é o processo de seleção dos riscos pertinentes e priorização de riscos para análise. Ou seja, eu preciso definir numa escala qualquer, eu faço uma bem simples aqui, eu monto uma bem simplesinha, o PMBOK tem a dele lá, um exemplo que eu acho um pouco mais complexo, mas para a gente entender essa aqui é legal, que os riscos eles podem ter a probabilidade de 1 muito baixo de ocorrer, probabilidade de 2 baixo, probabilidade de 3 médio, uma probabilidade de 4 muito alta e uma probabilidade 5 muito alta. Então eu mapeio isso para que eu possa conduzir toda a minha estrutura, a minha matriz de riscos depois. Então aqui ó, ele diz que eu devo já definir isso e eu defino isso. Olha só, eu defino as probabilidades dentro do plano. E, consequentemente, o impacto também. Eu gosto sempre de replicar. Então, qual é a probabilidade de o servidor não chegar? Com base nas lições aprendidas aqui é médio. E qual será o impacto no projeto se esse servidor não chegar? Vai ser muito alto no aspecto de prazo e, consequentemente, de custos. Tudo bem? Então isso aqui eu coloco lá. É um mapa. Ó, eu não estou usando ainda, só estou mapeando no plano. Quantificação de riscos, análise financeira. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Às vezes, nem todos os projetos ou nem todos os riscos é possível fazer a quantificação. O próprio PMBOK diz que é um processo opcional. É um processo que às vezes não se dá para utilizar. E já já nós vamos entrar na análise quantitativa de riscos, eu vou mostrar isso para vocês. Mas aqui ele explica um pouquinho para mim. A análise financeira, que é grana, quantificação, de cada risco para prováveis desembolsos. Já já nós vamos ver isso. Então ele está me dando uma orientação. Em outras palavras é assim, olha, gerente de projeto, se for possível você fazer uma análise quantitativa do risco,
por exemplo, qual será o impacto financeiro dele se ele ocorrer, é bom, tá? Então faça. Já já nós vamos ver isso, pessoal. Aqui o plano diz que eu tenho que ter respostas aos riscos. Existe um processo específico para isso também. Tá bom? Já já nós vamos entrar nele. Ok? Então, pessoal, ó, monitoração e controle. Ó, os riscos, a lista de riscos deverá ser revisada junto à equipe em todas as reuniões. Olha aqui o plano. O plano está me orientando que todas as reuniões de status report eu devo fazer uma revisão de riscos. Eu devo registrar a situação e ocorrência dos riscos nas atas. Em toda ata de reunião eu preciso fazer um panorama dos riscos. Verificar periodicamente os gatilhos. Gatilhos, pessoal, trigger. Assim, se o servidor não sair de lá no dia 20 de... Não, se o servidor não chegar aqui até o dia 30 de setembro, eu vou ter problema. Mas a pergunta é, eu vou esperar até o dia 30 de setembro para descobrir que ele não vai vir? Ou eu vou disparar um gatilho que se até o dia 20 de setembro eu não tiver nenhum indício que ele vai vir, eu tomo uma ação. Então aqui, olha, o plano está me orientando a trabalhar com gatilhos. Atualizar, olha, atualização da lista de riscos em relação a riscos expirados. Olha, se o servidor chegou, não tem mais risco do servidor atrasar. Então eu vou na minha planilha de riscos, eu tiro o risco. Ah, o servidor precisa ser configurado, ninguém conhece. Oxa, apareceu um novo risco para mim. Daqui a pouco vai ficar um pouco melhor isso, tá bom? Outra coisa, como é que eu priorizo os meus riscos? Daqui a pouco nós vamos ver, eu posso ter uma lista de mais de 40 riscos. Mas como é que eu priorizo isso? A minha lista de priorização, que eles chamam de lista de visualização, lista de observação. Lista de observação. Deixa eu ver se está aqui embaixo. Não, é assim, ó. Daqui a pouco nós vamos ver risco alto. Se eu tenho um risco de probabilidade 4 de ocorrer e de impacto muito alto, 4 vezes 5, 20. Ou seja, ele está me orientando, já já nós vamos entrar nisso, ele está me orientando o seguinte, que riscos com grau 16 ou superior entram na priorização. Abaixo de 15, de 16, 15 para baixo, são riscos de observação. Tá bom? Pessoal, é que assim, tá um pouco estranho aqui essa explicação para vocês, porque nós não entramos ainda nos processos seguintes, que é onde ele está abordando. Mas depois vai ficar claro isso aí. Então, o plano de gerenciamento dos riscos, ele me dá uma orientação. Ó, o plano me dá uma orientação de como conduzir, ó, tá? Como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos. Tudo bem? Que é o que eu mostrei para vocês aí. Ó, é o plano. Tudo bem? As famosas entradas, que já conhecemos bastante. Olha lá, plano de comunicações, plano de partes interessadas, documentos. Olha lá, fatores ambientais, já vimos. Eu trago as opiniões especializadas, faço reuniões, analiso dados de bases históricas, analiso dados de fornecedores, analiso dados de performance, analiso dados de prazos. Tudo bem? Porque na ponta eu preciso sair com um componente, que é o plano de gerenciamento do projeto, que descreve como as atividades do projeto serão estruturadas. Ó, alguns elementos do plano. Olha lá, estratégias de abordagem ao risco, metodologias, papéis e responsabilidades, já já nós vamos ver. Financiamento, que pode ser alguma coisa que está muito envolvida com análise quantitativa, nós vamos ver, pode estar descrito lá. Semanalmente eu preciso rever os riscos. Olha lá, a EAR. Qual é o limite que eu tenho para riscos? Olha, no máximo 10 dias antes, limite de 10 dias, uma semana antes de estourar o risco, eu preciso tomar uma ação. Olha lá, eu defini a matriz de probabilidade de impacto no plano. A matriz foi definida lá, tá? Eu defino ela lá. Eu utilizo ela lá, para depois replicar isso na matriz de risco. Nós vamos ver já já.
Se vai ter formato de relatório, e vai ter, já dei um exemplo lá. Como serão feitos a monitoração dos riscos, reunião semanal, reunião quinzenal, reunião com as partes interessadas. Ok? E lá na ponta, lá, se precisar, dependendo de tudo que a gente viu, eu preciso solicitar alguma mudança, preciso mexer em alguma coisa no plano de projeto, alguma premissa, alguma questão que eu preciso colocar, algum risco que já apareceu. Eu já começo a levantar aqui. Pessoal, vamos lá. Deixa eu vir aqui para o chat. Dúvidas, perguntas, curiosidades. Vocês entenderam? Bem rechonchudo esse processo. Dúvidas, perguntas, entenderam o que esse processo faz? Vocês viram o case que eu tinha mais ou menos pronto aqui para vocês? Tranquilo? Tranquilo mesmo? Tranquilo, Norico? Beleza? Restante do pessoal tranquilo mesmo? Rose, beleza? Então, joia. Legal, Del. Joia, Rose. Legal, Antônio Carlos. Tranquilo, então. Maravilha. Então, a saída desse processo é o plano de gerenciamento. Plano de gerenciamento de riscos. Olha a saída dele aqui. Tudo bem, então? Maravilha. Então, vamos avançar aqui dentro dos processos da área de conhecimento de gerenciamento de riscos. Então, aqui a gente vai encerrar o 11.1, planejar o gerenciamento dos riscos.